משכנותיה ישראל, אני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתווה אליה, קודשך בירתך. Shabbat Shalom, Leculan, Shabbat Shalom a todos que estão no canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prince, trago para vocês hoje, nesse Shabbat maravilhoso, o estudo da porção Reê. Vamos continuar o estudo que iniciamos ontem à noite, né, nesse Shabbat, que é um dia especial para o Eterno, um dia que o Eterno separou como especial desde a criação e que ele escreveu nas duas tábuas, né, nas tábuas que ele nos entregou no Sinai, que representam todos os seus ensinamentos, que concentram todos os ensinamentos da Torá naquelas 10 maravilhosas palavras. E na quarta palavra ele disse, Zahor et Yom Shabbat lekadishu, ou seja, guardem o dia do Shabbat para santificá-lo, fazer desse dia um dia diferente. E estamos aqui hoje justamente para fazer desse dia um dia diferente. Vamos hoje estudar um assunto muito interessante, que é justamente a alimentação adequada. Então essa porção, ela traz, pela terceira vez, ela traz aí detalhes, que já foi apresentado em outras porções, já foi apresentado em outros trechos. O que nós vamos ver que Moshe aqui sintetiza, e em alguns momentos até aumenta, o leque de animais que se pode comer. Então vamos tentar aqui estudar novamente essa parte que é tão importante para a vida, que é a alimentação. Sem alimentação não há vida, sem alimentação o ser humano, os animais, os vegetais não existiriam sobre a face da Terra. Essa facilidade de encontrar, de repor todos os elementos que vão se desgastando no nosso organismo, que vão facilitar o nosso crescimento, é um processo que o Eterno colocou para todos os viventes, que é maravilhoso, simplesmente fantástico, essa renovação do nosso organismo, do nosso corpo. Mas para isso a gente precisa seguir essa alimentação adequada. Mas antes de chegar lá, nós vamos ver um outro tema que é muito importante, que a gente não dá muita atenção até os dias de hoje, que é justamente aquelas pessoas que aparecem trazendo novidades, trazendo ensinamentos que nos desvirtuam do ensinamento do Eterno. E hoje, com as mídias, diria assim, antissociais, elas se propagam aí com uma velocidade muito grande. As pessoas buscam formas de solucionar problemas em sua vida que seriam muito mais facilmente resolvidas se elas ouvissem as palavras do Eterno, mas buscam soluções novas a partir de profetas, de pessoas que trazem, entre aspas, um novo ensinamento que vão levar essas pessoas para a sua derrota. Então, Moshe nos traz aqui novamente esse ensinamento. Que Akum Berkibecher, Navi, quando se levantar no teu meio, um Navi, um profeta, o Lem Halom, um sonhador de sonhos, uma pessoa que tenha capacidade de interpretar o sonho, de entender o que ela sonhou e traduzir isso no ensinamento. Nós lembramos lá do sonho do faraó, o faraó do Egito sonhou e ninguém conseguia interpretar aquele sonho, somente Yosef interpretou, porque o Eterno falou
através dele. Mas muita gente tem o próprio sonho e naquele sonho diz que há uma profecia, é um ensinamento do Eterno que ele está trazendo para todos que estão à sua volta. Ve Natan elecha ot o mofet, e der para ti um sinal, um milagre, um prodígio. Muitas vezes eles trazem aí uma forma de mostrar uma maravilha, algo que você nunca viu, algo que é fantástico, algo sobrenatural, digamos assim, sobrenatural no sentido que não são explicados pela nossa observação da natureza, pelas leis que a gente tem da natureza. Né? Então aí as pessoas ficam achando que aquele é um verdadeiro profeta. Mas como a gente vê lá em Matitiarro, né? Matitiarro, nos escritos nazarenos, a gente vê que muitos profetas vão aparecer vestidos de cordeiro, mas na verdade são verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Por quê? Porque eles vão nos enganar, né? Naquela aparência boa, naquela aparência de que está nos trazendo uma mensagem do Eterno, vão nos desvirtuar para outros caminhos. Então você pode aí depois acompanhar aqui nesses textos, né, muitas citações dos profetas e dos escritos nazarenos em que a gente tem aí, né, muitas citações, né, muitos estudos que já ocorreram. Por quê? Porque na época dos profetas, né, também apareceram muitos falsos profetas, muitos que traziam enganação para o povo naquela época. Né? Tivemos os profetas que estão relatados no livro de Neviim, no livro dos profetas, mas nós temos também muitos falsos profetas que na época só faziam trazer confusão ao povo, para tentar afastar o povo do verdadeiro ensino do Eterno. O Vahaot Verhamofet Asher Diber Elecha Lemor, e vieram o sinal e o milagre, ou seja, se aquilo que ele falou acontecesse, aquilo que ele falou for percebido, ou seja por uma forma de enganação, ou seja porque é algo que ele treinou, alguma coisa que ele demonstra ser sobrenatural, mas que na verdade é alguma enganação, como faziam lá os sacerdotes do faraó, que repetiam alguns milagres e maravilhas que Moshe e Arão estavam demonstrando lá para o faraó, né? Dizendo, Nelcha Aharei Elohim Aherim Asher Lo Yadatan Venavden. Vamos após outros Elohim, que vós não conheceis, e os sirvamos. Por que isso? Porque quando as pessoas veem uma maravilha, que as pessoas querem ver maravilhas, né? As pessoas querem ver milagres, as pessoas querem ver lá alguma coisa sobrenatural acontecendo, quando elas veem, elas acreditam naquilo. E esses falsos profetas, eles treinam, né? Eles têm uma técnica para treinar como enganar as pessoas, como levar as pessoas a achar que eles são os mensageiros do Eterno. E aí eles fazem com que as pessoas se desvirtuam, e a pessoa acredita no milagre mais do que na palavra do Eterno. E aí elas vão seguir esses falsos deuses, esses deuses que são trazidos por essas pessoas, e aí se desviam do caminho de Techuvá. O caminho de Techuvá, ele é difícil se a pessoa não tem no seu coração, né, se ela não colocou no seu coração a confiança no Eterno. Então, tem que se começar lentamente, tem que se começar conforme a gente viu nos 42 estágios na porção Maceiei, né, começar devagar e passo a passo, sem pressa, sem correria, fazer vencer cada etapa, para se fortalecer, para não cair nesses pontos aí que aparecem a todo momento.
Não ouçais as palavras desses profetas ou o sonho desse sonhador. Nunca acredita nessas trambicagens, porque testa Adonai vosso Elohim a vós. O Eterno nos testa a todo momento. Ele coloca à nossa frente a bênção e a maldição. Nós temos que escolher, né? Nós temos que fazer a escolha da bênção, daquilo que é correto, daquilo que atende às palavras do Eterno, e não essas loucuras que esses falsos profetas apresentam. Né? Por quê? Porque ele quer ver, né? Ele quer conhecer os homens que amam o Eterno, que amam incondicionalmente, que confiam. O que é amar o Eterno? É confiar no Eterno e ouvir as suas palavras, guardar no coração e praticar, porque não adianta só ouvir sem praticar, não adianta também praticar se não ouviu, porque não vai praticar corretamente, não vai. Não assassinar é muito comum, né? Eu não preciso ouvir a palavra do Eterno para saber que assassinar é ruim, mas quando você ouve todas as palavras, você entende mais, você realmente se afasta daquilo. Né? Então, não praticar qualquer coisa, né, que não está na Escritura. Então você precisa ter sempre essa confiança no Eterno, ou seja, ouvir e praticar os seus ensinamentos em todos os vossos corações, em todas as vossas almas. Aqui nós lembramos de Yeshua, né? Perguntaram para Yeshua quais eram os 2 maiores mandamentos, e ele diz, né, quais eram os maiores mandamentos, na verdade. E ele diz que eram 2, basicamente, né? Amarás ao Eterno teu Elohim com todo o teu coração, toda a tua alma e com todo o teu muito, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos, eles resumem as 2 tábuas, né? A tábua que nós nos relacionamos com o Eterno e a tábua que nós nos relacionamos com o nosso próximo. Então, para a gente confiar no Eterno, para a gente seguir essas 5 palavras que estão nessa primeira tábua, a gente precisa sempre estar atento a esses testes, a esses falsos profetas que vão aparecer na nossa frente. Então, sempre seguir a palavra do Eterno. Aharei Adonai Elohechem, Terelu, Veotor, Tiraú, Veet, Mitzvotav, Tishmeru, Ukelolô, Tishmaú, Veotô, To Avodu, Uvo, Tid, Bacum. Após Adonai, vosso Elohim, caminhareis, a ele temereis e as suas ordens guardareis, e na sua voz ouvireis, e ele seguireis, e nele vos apegareis. Então a gente vai ouvir, a gente vai servir ao Eterno, somente a ele, não dividir, né? Porque muita gente divide, não, eu amo o Eterno, eu faço tudo que o Eterno manda, mas também tem ali um cidadão que faz aí outras maravilhas, que também vem do Eterno, porque o Eterno criou ele, o Eterno está por ele, né? E também ele faz outros ensinamentos. Então eu vou fazer de tudo para obedecer ao Eterno, mas vou seguir. Isso está errado, isso não pode ser assim. Você deve seguir somente o que o Eterno fala, somente o que o Eterno está trazendo. O Eterno não precisa desses intermediários, dessas pessoas que vão fazer esse caminho por um malabarismo qualquer, apresentando uma situação alternativa qualquer para você chegar próximo ao Eterno mais rapidamente. Não existe isso, não existe os 42 caminhos, né? Os 42 estágios da Teshuvá são aqueles que te levam ao Eterno, cada um deles já trazidos na porção Maceei. Então repete a porção, começa devagar, passo a passo, e vai avançando, vai estudando. Todo ano você repete o estudo e você vai aprofundando o teu conhecimento. E esse profeta ou sonhador morrerá porque falou de rebelião contra o Adonai, vosso Elohim, que vos tirou da terra de Mitzrayim, da terra do Egito,
e te resgatou da casa da servidão, onde você servia a outros deuses, onde nós servíamos aos deuses, que era obrigatório. Lá no Egito era obrigatório seguir outros deuses, as pessoas não tinham mais condição de seguir o Eterno, porque eles viviam na opressão, eles eram obrigados lá a seguir outros deuses, mesmo que internamente eles seguissem o Eterno, eles eram obrigados a servir outros deuses, como é durante toda a história, né? Durante toda a história a gente vê que os poderosos obrigam aqueles outros a seguir aquilo que eles acham que é o correto, proibiram de estudar a Torá, proibiram de seguir os ensinamentos do Eterno, querendo que se seguissem outros ensinamentos, dados aí por doutrinas que apareceram, que disseram que eram as melhores, que eram profecias, eram ensinamentos que vinham direto do Eterno, que não se devia seguir os ensinamentos da Torá. Então, ele que nos resgata dessa servidão, dessa casa da servidão que é o Egito, né? O Egito representando aqui todos esses caminhos tortuosos que nos afastam do Eterno. Para te afastar do caminho que te ordena Adonai teu Elohim, para caminhares nele e eliminarás o mal do teu meio. Então aqui muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas Adonai é muito mal, Adonai é perverso, porque ele quer que a gente aqui, ó, que esse sonhador morra, coitado, o cara está só trazendo uma profecia, uma pessoa aqui que é do bem, então ele vai dizer que esse cidadão tem que morrer porque está sendo um falso profeta, né? Mas, na verdade, toda a instrução da Torá que diz que deve se eliminar, deve se matar, é um condicionante. Se o cara pensar melhor, falar assim, poxa, esse negócio que eu sonhei aqui, isso não tem nada a ver de profecia, eu não vou falar isso porque isso aí é uma enganação, então deixa de falar. Mas se ele acredita naquilo, se ele confia naquilo, se ele quer porque quer fazer, ele já está alertado para não fazer. E ele sabe a consequência que vai ser quando faz. Assim como a gente viu no Monte Grisinho a bênção, no Monte Eival a maldição, você escolhe e a tua escolha vai ser, né, vai te trazer uma consequência, você vai responder pela tua escolha. E mais, né, se tem citar teu irmão, o filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou mulher do teu regaço, aquela mulher que você ama, aquela mulher que você faz tudo por ela, deixa tudo de lado para segui-la, ou teu amigo íntimo, aquela pessoa que você confia a própria vida, né? Então, se essa pessoa falar alguma coisa, se essa mulher que você ama tentar te levar para um outro caminho, muitas vezes a pessoa é tentada a seguir porque confia demais na pessoa, confia mais na pessoa do que no Eterno. Primeiro a gente tem que confiar no Eterno e rebater essas instruções que chegam, mesmo daquele que você ama muito, um filho, um irmão, né? E muitas vezes acontece, na maioria das vezes acontece, o próprio irmão, o próprio filho vem trazer ideias diferentes. Não, pai, agora é diferente, agora mudou, agora existe uma nova regra, agora existe uma nova ordem mundial, isso aí está errado, isso aí é antigo, isso aí não se usa mais, isso valeu lá para aquele povo no Egito, porque eles precisavam ter uma orientação e e começa a falar contra a Torá. Então você deve evitar, né, esse palavreado, essas orientações que chegam aí a qualquer momento. Porque eles vão chegar nisso, eles vão dizer, anda e sirva outros Elohim, que não conheciam tu e teus pais, ou seja, vamos seguir esses outros deuses, vamos seguir essa nova tecnologia, vamos seguir essa nova ordem mundial, porque agora vai ser melhor, porque agora esse Deus aí, esse Deus de vocês, esse Deus dos judeus, como eles costumam dizer, né, esse Deus é perverso, esse Deus é mau, esse Deus, na verdade, eles não conhecem, né, eles não estudam, eles não aprendem, e através de um trabalho que é feito sobre eles, eles passam a querer demonstrar que aquilo que eles conhecem é a verdade. Então, não se iluda, não siga esses falsos profetas.
dos tu e teus pais, dos Elohim dos povos que estão à tua volta, próximos de ti ou distantes de ti, do final da terra até o fim da terra. Então, vão aparecer profetas falsos, né? Lobos em pele de cordeiro em todo canto do planeta, em todo lugar aparece alguém que é superpoderoso, mais poderoso que o Eterno, né? São as torres de Babel que são construídas ao redor do mundo para atingir, né? Atingir o Eterno e destroná-lo. Então, as pessoas caem nisso, né? Cada dia aparece aí mais e mais profetas e várias, não profetas como aqueles que apareceram na época dos reis. Naquela época apareciam profetas ligados aos reis que tentavam, né, buscavam uma maneira de fazer com que o povo retornasse para o Eterno, que o povo fizesse a sua techuvá. Mas aparecem muitos e muitos hoje trazendo aí novas revestidos de religião, travestidos de religião, mostrando aí que há novos caminhos, há novas formas, né? E existem vários deuses, muitos deuses aí, e aí tentam desvirtuar aquele que está no caminho de Techuvá para seguir esses deuses. Então, sempre precisamos confiar no Eterno. Pegar no arado e não olhar para trás nunca, né? Não ceder a esses ímpios que aparecem a todo momento. Lo tové, lo não concordes com ele. Né? Nós temos um lo com um aleph e um lo com vav. Lo tové lo, não e para ele, ou com ele, a ele. Não concordes com ele. Velo shema elav, e não o ouças. Velo tahos, velo tahos enha, não se apiedem deles, enecha alav, não se apiedem de teus olhos deles. Então você às vezes vai achar, pode achar que essas pessoas merecem piedade, porque muitos desses profetas às vezes são pessoas até que fazem um retiro, né? São pessoas que se mostram humildes, pobres, que têm um conhecimento muito grande, mas são pessoas simples, humildes, e você sente pena e você quer segui-los porque eles, nessa sua singeleza, estão trazendo aí muitos ensinamentos, mas na verdade eles estão apenas enganando. Não se apiedem teus olhos dele. Velo tar mol, não poupes, velo tarse alar, e não o ocultes. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas querem até deixar esses profetas para uso pessoal, digamos assim, para se orientar só com eles, para que ele seja apenas, né, para que ele seja o seu profeta, o seu profeta que vai te orientar, e a partir daí você vai conseguir crescer, você vai conseguir se tornar um ser superior. Então, não é nada disso, né? Na verdade, eles estão apenas usando, né, muitas vezes, não sabemos as razões deles, mas muitas vezes eles estão totalmente enganados e buscam levar as pessoas para esse caminho. Nós temos sempre que lembrar, né, da segunda das palavras, Lo ihieleha Elohim aherim al panav, não exista para ti outros Elohim na minha presença, as minhas faces, diante de mim, né? Então é isso que a gente sempre tem que ter sempre em mente, as 10 palavras.
As 10 palavras são o nosso norte, as 10 palavras são o nosso caminho, as 10 palavras são as palavras que vão nos levar para sempre para junto do Eterno. Então, nós nunca podemos nos desviar delas ou querer alterá-las ou querer acrescentar ou retirar qualquer coisa delas. Então, sempre temos que estar atento. E eu digo para você, quando você começa a fazer esse teste, quando você começa a olhar, separar a bênção da maldição, separar o que é bom do que é ruim, separar o que é santo do que é profano, esses falsos profetas vão sumir da sua frente, eles não vão aparecer, eles vão testando, vão aparecer quando você está no começo do teu caminho, que você está titubeando, que você não está firme, com o teu pé firme no chão, né? Você precisa ouvir a palavra do Eterno, praticar essa palavra e caminhar sempre segundo essa palavra, né? Então, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai, né, sem passar por mim. Quem é a verdade, quem é o caminho, quem é a vida? É a Torá do Eterno, é o ensinamento do Eterno, é a palavra que a gente ouve, é a ação que a gente pratica e o caminho que a gente segue, o caminho do Eterno. Então a gente precisa ter sempre isso em mente. Vamos entrar agora num tema muito importante, que muita gente não dá atenção, muita gente dá atenção apenas pelo caráter estético, pelo prazer que é a alimentação, né? E nós temos, lógico que nos alimentarmos com prazer, né? Nos alimentarmos de coisas boas, saudáveis, né? Nós temos que sempre buscar o alimento que atenda a essas nossas necessidades, né? Mas os alimentos que o Eterno nos propõe não são alimentos ruins, não é nenhum óleo de fígado de bacalhau, não. Então são coisas saborosas, coisas maravilhosas, e a gente precisa entender por que a gente precisa se alimentar, porque muitas vezes a gente pergunta, né, se não precisasse se alimentar seria fácil, né? A gente não precisaria correr atrás de tanta coisa, né? Trabalhar para ter dinheiro, para comprar alimentos, ou buscar alimento onde quer que ele esteja, seria muito bom, né? Mas a gente precisa entender como é o processo de vida. A gente nasce de duas células, né? Duas células que se juntam e, a partir daí, elas se transformam. Por exemplo, um corpo humano tem mais de 100 trilhões de células, né? Que nasceram lá de duas. E isso não nasce assim, não é que nem filme de monstro, que o monstro é uma minhoquinha e, de repente, vira uma coisa monstruosa de 10 metros de altura. Isso não existe no universo, né? Os átomos vão se juntando aos poucos, então a alimentação é importante para que todo ser vivo que nasce pequenininho, que nasce com duas células, vá aumentando, multiplicando essas células, e cada célula precisa de alimento, precisa de nutrientes, precisa de átomos ali que vão se unindo e formando, né, e formando o corpo adulto, o corpo crescido desse ser, seja uma erva, uma erva que nasce sobre a face da terra, seja o ser humano. Nós passamos pelo mesmo processo. E os nutrientes que nós nos servimos como alimentação, eles vêm do solo. Por quê? Porque nós fomos feitos do solo e nós nos alimentamos dos minerais que estão no solo, que estão no ar, que estão na água, né? Então as plantas retiram do solo os nutrientes, juntam com o carbono que está na atmosfera, o nitrogênio, o oxigênio, a água. Então aí a planta vai fazer com que esses nutrientes se liguem em cadeias de carboidratos, minerais, vitaminas e um largo espectro de elementos que a gente precisa para a nossa alimentação.
E a gente tem que sempre lembrar que esse é um milagre, né? Esse é um milagre que o Eterno nos traz a todo momento, né? A capacidade de nos alimentarmos, retirarmos esse nutriente para o nosso corpo crescer, se desenvolver, nos permitir fazer tantas coisas, né? Porque aquele que não se alimenta, ele vai acabar, né? Ele vai acabar subnutrido e vai ter falência dos seus órgãos, porque os órgãos precisam, né? Todas as células elas se multiplicam e vão desaparecendo e surgindo novas células, né? Elas vão se repondo, vão se recompondo através da nutrição que forma o sangue é a vida que vai alimentar todo o corpo, né? Então nós precisamos entender que a alimentação é fundamental para todos os seres vivos. Agora, cada ser vivo tem uma alimentação específica que o Eterno nos deu lá em Bereshit, capítulo 1, verso 29, os frutos de todas as árvores com sementes serão para vós por alimento, né? Comam dele, e os vegetais serão para os animais. Então o Eterno já definiu lá por quê? Porque ele nos criou, ele colocou cada órgão, cada célula num lugar certinho, e ele sabe o que é preciso. Mas nós, né? Nós que nos alimentávamos de vegetais até a Arca de Noé, né, até aquele momento do Mabul, até aquele momento a gente era vegetariano puro, né, a gente não comia nada de origem animal. Mas com o Mabul, o que aconteceu? Com o Mabul, toda a vegetação ficou submersa durante muito tempo, perdeu-se cerca de 40%, né, o que é a estimativa hoje dos sábios é que 40% dos vegetais que existiam desapareceram da face da Terra, tanto que a partir do Mabul o ser humano deixa de viver muito, porque até então ele comia alimentos muito nutritivos, né, que recompunham e não se desgastavam tão rapidamente, e a partir daí começou-se a comer animais. Por quê? Porque o Eterno sabia que isso ia acontecer durante muitos meses, a vegetação ainda não estaria produzindo frutos para aqueles 8 que saíram da arca comer. Então ele mandou Noé levar na arca 7 pares de animais puros. Por quê? Porque esses animais puros, eles permitiriam que aqueles 8 pudessem se alimentar durante muito tempo até poder se alimentar, né, dos vegetais. Só que a carne trouxe prazer, trouxe alegria, né, trouxe alegria às pessoas, satisfez um prazer, né, o sabor da carne, enfim, a textura, a quantidade de carne diferente da quantidade de vegetal que se preferia. Então o Eterno permitiu que se comesse carne animal, mas com algumas condições, somente de animais puros e sem consumir o sangue do animal, sem consumir gordura. Então as restrições é gordura e sangue, né? E o animal puro em vez de qualquer animal, como nós vemos aqui nessa figura, né? Os animais puros, os animais que nós vamos ver quais são esses animais puros, e em detrimento desses outros animais impuros, esses outros animais que a gente não deve usar para alimentação, mas os homens, com facilidade, dá preferência a comer muitos desses animais, o que vai acarretar um prejuízo à sua saúde, né? Então, vamos olhar um pouquinho essa nova passagem sobre esse mesmo assunto que o Eterno já tratou, já trouxe lá no livro de Vaikra. Nós já vimos aí a alimentação adequada, né? Nós já vimos esses
esse estudo anteriormente, Moshe vai repetir. Por quê? Porque é sério isso, a alimentação é algo seríssimo, né? Sem alimentação adequada, nós estamos fadados a morrer, ou pior, né? Pior, nós vamos não só prejudicar o nosso corpo, que eu vejo muita gente que come um monte de coisas inadequadas, impuras, e passam bem 30, 40 anos e depois começam a dar defeito, começa a aparecer problema aqui, problema ali, e fala assim, mas eu sempre comi isso e nunca deu problema, agora dá, porque o nosso organismo ele tem uma capacidade de recuperação muito grande, mas também chega um momento que não dá mais para segurar, né? E aí o organismo começa a ceder a doenças que foram trazidas lá atrás, né? Então é importante que a gente preste atenção nisso e principalmente que a gente se afaste daqueles falsos profetas que vão trazer o alimento maravilhoso, né? O alimento que supre todas as necessidades do ser humano, e aí começa a empurrar porcaria para dentro de todo mundo, né? A indústria alimentícia, eu entendo que é uma necessidade de alimentar muita gente, mas em detrimento de um ensinamento que vem trazido nesse maravilhoso livro que é a Torá. Então, vamos olhar aqui Moshe falando sobre a alimentação. Nós já vimos lá no livro de Vaikra, nós vamos ver nos profetas, nós vamos ver também, uma enganação quando nos é trazido nos livros de Romano, e principalmente Coríntios, nos Atos dos Emissários, quando as pessoas começam a mudar o entendimento do texto para mostrar, olha, pode comer à vontade porque já foi abolida essa regra aí, né? Lotohal kol toevá, não coma ou não comei qualquer abominação. O que é abominação? Abominação, toavá, abominação é aquilo que o Eterno não aprova. Ele não nos fez para comer esse tipo de alimento, né? Répteis, esses animais, né, que não são adequados para a nossa alimentação. E nós vemos que o ser humano gosta de bular isso, né? Por exemplo, lá no Maser Shelihim, no capítulo 10, naquela história do centurião Cornélios, né? Quando ele manda lá algumas pessoas procurarem por Keifa, e que está na casa de Shimon, curtidor de couro, né? Keifa está ali no momento de reflexão, sonha, né, dorme, sonha com um tecido, lá, um lençol repleto de animais impuros para alimentação, e uma voz diz para ele, pega, mata e come, né, o famoso carcará, pega, mata e come. Então, ele diz, não, eu nunca coloquei um alimento impuro em minha boca, não vou comer de jeito nenhum. E aí as pessoas querem fazer a gente entender que foi abolida essa ordem de não comer abominação. Mas ele não comeu, né? Importante sempre lembrar isso, ele não comeu. Também nós vemos lá em Romano, quando se diz, né, que Yeshua diz que nenhuma coisa imunda em si, né? E ainda traz um termo imunda, né? Com uma tradução para impura. Nada é impuro em si, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Então, querendo mostrar que tudo é possível, que Yeshua aboliu, não pode comer qualquer coisa. Isso está na cabeça das pessoas, mas Yeshua não comia nada disso. Yeshua não comia nenhuma abominação. Aqui há uma mudança do entendimento das palavras, e como muita gente não lê, como muita gente não estuda, acreditam nesses falsos profetas que trazem essas instruções, que trazem esses entendimentos,
que são completamente errados. E hoje as pessoas estão doentes porque comem qualquer coisa imunda, qualquer coisa ruim, porque acha que em nome de Jesus vão ser salvas. Eu digo que não, essas pessoas estão muito mal orientadas, muito mal servidas por esses falsos profetas. Então, sempre que a gente pode, a gente tem que orientar para que não se coma isso. Mas o problema é que esses alimentos são prazerosos, né? São maquiados, são disfarçados. Por exemplo, um camarão, um torresminho, né? Isso tudo é ruim, mas é agradável aos olhos, é agradável ao paladar, e as pessoas acabam não prestando atenção. O que a gente diz, investigue, né? Investigue, olhe com atenção, procure entender o que é isso, procure entender que mal isso vai fazer para a tua saúde. Zot haberama asher tochelu shor se savim vese izim. Esses são os animais que comereis: boi, ovelha, cordeiro, cabra, bode. Então esses são os animais, né, que podem ser comidos. Esses são os animais que a gente pode comer sem problema nenhum, né? São o boi, o carneiro, a cabra, né? São esses, e o bode, e o cabrito, e o cordeiro, né? e o bezerro. São esses os animais que a gente pode comer, que a gente não tem problema nenhum. Por quê? Porque o Eterno nos diz que eles são adequados para a nossa alimentação. O cervo, a gazela, o íbex, o cabrito montês, o antílope, o búfalo, a cabra montesa, né? Então são esses animais que todos têm uma coisa em comum, duas coisas em comum que a gente vai ver já, né? Tudo que eles fazem, tudo que eles têm está em comum. Então nós precisamos prestar atenção nisso, porque aqui é uma variedade de alimento que não é possível, né? Não é possível não preparar esses alimentos para dar prazer para a alimentação, porque a alimentação ela precisa ser prazerosa, né? Ela precisa trazer uma alegria para aquele momento em que se come. Então, a forma do preparo, a forma de comer esses alimentos é importantíssimo. Vechol behemá matreset parsá vechol soart shesá shetei ferrassot maalot gerá bahemá otá torlu. Todo animal de casco, né? Todo animal de casco fendido em dois, né? Isso aqui é o casco do animal, a unha do animal. E acima rumine, entre os animais tu comerás. O que é acima rumine? Né? Então aqui nós temos o desenho de uma vaca, né? Esse desenho de uma vaca, ela come um boi, uma vaca, um carneiro, um cabrito, né? Todos eles comem dessa maneira. Eles mastigam a erva, né? Essa erva vai subir até aqui o rumen, né? Que é essa parte do que nós diríamos o estômago. Na verdade, ela não tem um estômago. Esse estômago é dividido em quatro seções. Aí, daqui ela retorna aqui, e acima ela sobe. Você vê que aqui ele não rumina nos dentes anteriores, mas sim nos dentes posteriores. E aqui, novamente, ele sobe, né? Ele sobe por aqui e faz, né? Ele faz 4 caminhos até chegar à parte do intestino, onde vai ser feita a absorção desse alimento. Então, nesse processo aqui, a gente não tem uma explicação do porquê esses animais são especiais. Isso é um Huck, né? São aqueles mandamentos que aquele que confia no Eterno
ele segue porque o Eterno disse que assim deve ser feito. Agora, a gente pode inferir, por exemplo, que nesse processo de ruminar para cima, ou seja, esse alimento desce, sobe, é mastigado, mistura com suco gástrico aqui, volta, é mastigado e volta para lá. Nesse processo, muitos pequenos, digamos assim, pequenos elementos que estão lá junto da grama vai ser diluído com a saliva, vai ser fermentado, vai ser triturado, vai se desaparecer. Então essa carne ela vai ser uma carne livre de toxinas. Claro que o animal tem que comer erva, né? Se ele comer ração com restos do próprio animal, aí o processo de ruminar não vai trazer benefícios àquele que come dessa carne. Mas a gente está falando do animal que come, né, que come erva conforme Bereshit 1, verso 30. Né? Um animal que é produzido na indústria alimentícia, a indústria alimentícia ela altera toda a estrutura alimentar de todo mundo. Muita gente come aí coisas absurdas, né? Porque em vez de pegar um fruto e comer, prefere um fruto que foi triturado, misturado com um monte de coisa que vem numa garrafinha pronta para consumo, que a pessoa não precisa nem de uma faca para descascar o fruto, né? Tira lá da caixinha, mas isso não é o adequado para a nossa alimentação. Então, o Eterno mostra aqui, Moshe nos traz novamente esse processo, né? E o casco fendido? Por que tem que ter casco fendido? Essa é uma pergunta que você vai fazer para Moshe, né, no Olam Rabá. Por que isso? Por que o Eterno disse isso? Não sabemos, mas o Eterno determina que seja assim, e por confiar no Eterno, se eu comesse carne, né, eu comeria dessas condições aqui, casco fendido e que rumina acima, né, rumina a carne, o vegetal desce aqui, ele mastiga e vai para cima de novo, vai ruminando de volta, né? Então, é muito importante seguir essas instruções. Porém, a estes não comereis, os que acima ruminam, ou seja, fazem todo esse processo de alimentação, de remastigar aquilo que já comeu, e também, né, dividem os seus cascos ao meio. Por exemplo, o camelo não rumina, né? Ele tem a lebre, né? Eles uns ruminam, mas não tem casco fendido. Outros têm casco fendido, mas não ruminam. Então tem que ter as duas coisas, né? Ou ruminam ou tem casco fendido. Então, se só tem uma das coisas, você não deve comer, né? Você não deve comer, por exemplo, um camelo, né? O camelo não é adequado para alimentação, não é puro para alimentação. É bom sempre notar que muitas traduções trazem como imundo, né? O imundo dá uma ideia de que seja uma coisa suja, uma coisa... não é assim, né? O animal não tem culpa de ser assim, ele foi criado assim e ele tem uma função que o Eterno definiu para ele. Né? Por exemplo, o camelo vai servir para transportar carga, para transportar pessoas, para, né, fazer todo esse trabalho, mas não foi criado para alimentação. Quando se fala em imundo, né, quando se fala dessa forma, dá a entender que o bicho deve ser, né, eliminado do nosso dia a dia. E não é isso, né? Cada animal tem a sua função, não se deve, em nenhum lugar da Torá se diz para tratar mal um animal que seja impuro para consumo. Coelho, por exemplo, né? O coelho não se deve comer, apesar de que muita gente come coelho aí, né? Cria coelho para alimentação, né? Então, esses animais não devem ser ingeridos, não devem servir de alimentação.
eles, o coelho, por exemplo, ele faz a ruminação, ele rumina o alimento, mas ele não tem a unha fendida, né? Então não pode ser alimento. E aqui, né, o grande símbolo do animal que não deve ser comido, que é justamente o razir, né, o porco. Veet razir, que mafris parsahu velo gerá tamehu hu lachem mibsaram lo tochlu uve niv latam lo tigal. O porco, porque é dividido o seu casco, que pelu passaru é dividido o seu casco, velo gará tamarru, e ele não rumina, ele é impuro para vós, de sua carne não comas, e sua carcaça não toques. Então é importante, claro, isso, né? Porque o porquinho tem lá suas unhas fendidas, então é um bicho que deve ser retirado, deve ser morto. Não, ele tem lá a sua função, ele tem a sua importância no mundo animal, na ecologia, enfim, todas essas áreas de estudos da biologia, ele é importante. Agora, não deve servir de alimento, e ele é servido de alimento em muitos locais. Na nossa cultura no Brasil, ele entra em muitos alimentos, muitas comidas típicas de locais brasileiros são feitas com um pouco. Muitos países consomem demais esse animal, e aí o que vai acontecer? Essas pessoas estão não só transgredindo a escritura, mas estão também trazendo mal para a própria saúde. Elas vão desenvolver problemas de saúde que não vão entender o porquê, né? Porque se alimentam tão bem, comem a carne tão direitinho, comem tudo tão direitinho e tem problemas de saúde. Por quê? Porque elas se alimentam com aquele animal que o Eterno diz para não comer dele. Esses alimentos. Mas tem alguns aqui, por exemplo, que tem pessoas que têm uma alergia tão forte que só de olhar, só de encostar, né? Só de encostar já passam mal, já tem problemas sérios de saúde, né? Como esses aqui, esses mexilhões. Ainda mais hoje que os animais todos, né, são produzidos em cativeiro com muita impureza que são lançadas aí nas águas. Mas o Eterno não está falando aqui das impurezas que esses animais se alimentam e que vão trazer mal à saúde. Ele está trazendo algo que está mais profundo, né, na forma que esses animais foram criados. Então eles não servem para alimentação porque o Eterno diz que eles são impuros. São impuros, a gente não deve comer porque o Eterno disse e pronto, é por isso que você não deve comer, não precisa ficar procurando, não, mas e se eu criar um marisco no fundo de uma piscina lá em casa? Não é isso que se trata, não é só dessa impureza das nossas águas, que elas são muitos dejetos que são colocados nas águas e os animais acabam sendo aí imundos mesmo, né? Aqui imundos no sentido de comer, de se alimentar de imundície, que faz mal para eles, mas que no final acaba sendo mal para nós. Mas o que a gente deve atentar é justamente na impureza, porque o Eterno define que eles são impuros para a nossa alimentação. Koltsipor terrorá torlu, todo pássaro puro comereis, e estas as quais não comereis: a águia, o abutre, a águia pescadora. Opa! Esses você não deve comer: o gavião, o urubu, ave de rapina por espécie,
Então, toda espécie de ave de rapina, ave caçadora, ou ave que, como o urubu, por exemplo, que faz uma limpeza dos animais mortos, dos corpos cadavéricos, de animais, de pessoas, lá em tantos lugares que os urubus vão se alimentar para limpar, né, para limpar essas carcaças que vão produzir a contaminação. Então, aves de rapina por espécie, urubu por espécie não deve ser comido, corvo por espécie, né? Então, corvo tem vários tipos diferentes de corvo, né? Lá em Israel a gente viu muito um corvo, né? Um corvo que estava em todos os lugares e que adorava pegar, né? Pegar aquilo que a gente estava comendo, né? Um pedaço de pão, um biscoito. Ele vinha para cima mesmo e pegava. E nós encontramos lá em todos os locais o corvo, né? Esse corvo não deve servir de alimento, é um pássaro não adequado para alimentação. O avestruz, que é um animal, né? Um animal que muita gente come em alguns lugares, esse animal é o avestruz, né? A coruja, a gaivota, falcão, por espécie, por suas espécies, eles não devem ser comidos. A coruja pequena, coruja grande, a gralha, todos esses animais são considerados imundos para alimentação humana. O pelicano, coruja de igreja, o corvo marinho, é um outro tipo de corvo. A cegonha, a garça, por espécie, a polpa e o morcego, né? Esse morcego aí que trouxe muito mal aí nos últimos anos, né? Há 5 anos atrás houve uma pandemia causada aí por povos que se alimentam desse animal. Aí todos eles têm a sua função como animais no mundo animal, na natureza, mas eles não servem para alimentação. E tudo que voa e enxameia é impuro para vós, não comereis, como, por exemplo, insetos, como abelhas, né? como esses animais que fazem um enxame, que fazem um amontoado de animais e não servem para alimentação. O único animal que é útil para a nossa alimentação desses que enxameiam é a abelha, mas não o animal em si, mas o seu produto. Né? O produto, o mel da abelha, ele é por si, o único produto de um animal impuro que pode ser comido, que pode servir para alimentação. Dos insetos, o único que pode servir é o lacustre, né? um tipo de gafanhoto que pode servir de alimentação. Toda ave pura comereis. Antes eram pássaros, né? Porque a ave em geral não voa, né? Dá aquele pulinho aqui, como uma galinha, dá um pulinho ali, vai logo lá na frente, ela já deita, ela não sai voando igual um pelicano, igual uma coruja, né? Então há uma distinção aqui, a Torá traz cipor e aqui ela traz of. O of é uma ave, né, que muitas são criadas para a alimentação, que servem para a alimentação. O frango é muito usado, o pato, o glu aqui, o peru, né? O peru que são criados para alimentação. Vários tipos de aves são servem para a nossa alimentação. Lo torlu kol nevelá lager asher bisharecha tit nevá va ahalá o mahor le nahi ki am kadosh atal Adonai Elohecha lo tevashel Gidi Bahalev Imo.
aqui nós vamos entrar, né? Nós vamos entrar numa discussão aqui que traz muita confusão no nosso entendimento da Escritura. Primeiro, nenhuma carcaça. O que é uma carcaça? Uma carcaça é o resto de um animal que foi abatido por um outro animal, ou que morreu por conta de doença, alguma coisa, e está lá no chão, largado, mas ainda tem carne, né? Carne ali que pode ser comida. Então não comam nenhuma carcaça. Para o estrangeiro que estiver dentro dos teus portões, o darás e comerá, porque o estrangeiro é aquele que não confia no Eterno, que não segue as instruções do Eterno. Então, se ele quiser, ele come isso aí. Mas aquele que segue a instrução do Eterno, ele não deve comer desse animal. Ou venda ao estranho, pois tu és povo separado a Adonai, teu Elohim. Então aqui nós vemos que esses animais, essas carcaças, elas não devem servir para a nossa alimentação. Mas o estrangeiro que não abandonou lá os seus hábitos pagãos, que faz aquilo tudo que é abominável para o Eterno, segue outros deuses, come aquilo que quiser, para ele a gente não precisa se preocupar que eles comam esse animal, né? Então, isso é uma recomendação que a gente não coma, a gente que está no caminho do Eterno, a gente que está no caminho de Teshuvá voltando para o Eterno. E aqui surge uma questão muito polêmica e que muitos questionam e que segue, é uma regra muito usada e digamos assim, dentro das religiões, é uma condição necessária para que se seja daquela religião. É uma orientação que já apareceu 2 vezes, lá em Shemot 23:19 e em Shemot 34:26. As frases são iguaizinhas a essa que Moshe está repetindo, porque Moshe aqui trouxe mais animais que a gente pode comer, mais animais que a gente não deve comer, né? Mostrou aí porque ele trouxe exemplos dos animais, né? Todos os exemplos de vários animais para a gente não ter dúvida. Será que esse pode? Será que esse não pode? Mas aqui diz o seguinte: não cozinharás ou não cozinhes um cabrito no leite de sua mãe. Lo tevasel gedi, não cozinhe o cabrito bahalav imor, no leite de sua mãe. Então está bem claro, nas 2 vezes anteriores que aparece esse termo, e aqui também aparece o mesmo termo. Não cozinhes um cabrito no leite da mãe. Daqui se tirou que não se deve misturar carne com leite ou derivados de leite. O Eterno foi claro em dizer: não cozinhes um cabrito no leite da mãe. Ele não falou não cozinhe um boi no leite da mãe, não cozinhe um carneiro no leite da mãe. Ele foi claro nas 3 vezes. Um cabrito no leite da sua mãe. Então aí surgem várias questões, né? Será que pode comer carne e comer um derivado de leite? Bom, a princípio a Torá não diz que não pode. Então você comer um pedaço de carne, um pedaço de queijo, não está proibido na Torá. Mas se você não quer comer, não tem problema nenhum, você não come, que não vai também transgredir a Torá. Mas o que levou-se ao entendimento, digamos, inadequado dessa frase, foi estender que não se mistura leite com carne, com sangue de jeito nenhum, né? Então, isso, no meu entender, é
acrescentou-se algo na Torá que não está escrito na Torá. Moshe foi claro em dizer: não acrescentem nada e não retirem nada. Então os sábios criaram uma cerca para evitar que alguém cozinhasse um cabrito no leite da própria mãe. Mas cozinhar um frango, por exemplo, no leite de vaca, não teria problema nenhum. Né? Por quê? Porque o frango não é mamífero, o frango não rumina, não tem casco fendido e não dá leite. Mas se estendeu essa proibição a qualquer, alimentação que envolva a carne, o sangue, né? A carne que tem o sangue e o leite. Nós vimos já que o sangue deve ser retirado, jogado no solo. Então uma carne não teria sangue para misturar com leite. Por que o cabrito? Né? Por que o cabrito? Não sei te dizer por que o cabrito. O que eu sei é que o cabrito não era levado a sacrifício. Porque o sacrifício, como a gente já falou ontem, o sacrifício ele visava a que a pessoa se arrependesse de comer, ter uma transgressão, para não perder o seu patrimônio, o seu bem, aquele único boi que ele tinha lá para atender na agricultura, lá na produção do seu alimento, o carneiro que produzia lã. Mas o bode, a cabra dá leite, tudo bem, mas o bode, para que ele serve além do berro que ele tem? Né? Ele só serve para alimentação, ele não serve para prestar, para ser queimado como sacrifício. Nós não vimos nenhum trecho da Escritura trazendo lá o bode como sendo um sacrifício, né? Menos daquela situação de Azazel, mas não era queimado em sacrifício. Então, talvez aqui é um animal adequado para alimentação, mas que não deve ser cozido no leite de sua mãe. E a gente viu lá em Bereshit 18, né, nós vimos lá que naquela porção Vaerá, Avraham estava sentado lá embaixo, Avram ainda, né, estava sentado lá embaixo do carvalho e apareceram os 3 anachim. Então ele falou: sentem aqui, eu vou trazer pão e água. Aí fez um banquete, foi lá, né, pegou manteiga, pegou leite, pegou lá um animal que ele havia abatido lá, pegou carne para fazer para essas pessoas. Então ele estava servindo carne com leite. Né? Então não tinha aí, vemos aí que ele não estava transgredindo a Escritura, porque ele não estava cozinhando nenhum cabrito em leite de sua mãe. Então nós vemos aí que essa cerca é uma cerca muito forte e desnecessária. Né? Pode ser usado? Pode não comer carne com leite? Pode, mas só não pode dizer que isso é porque a Escritura ordena, que é a ordem do Eterno, porque o Eterno não ordenou isso. Né? O Eterno não ordenou que não se misture carne com leite. O Eterno ordenou que não se cozinhe um cabrito no leite da sua mãe. A coisa chega tão extremo, né, que nessa viagem a Israel eu percebi uma coisa. Né? No café da manhã, por exemplo, nos hotéis, o café da manhã não tem nenhuma carne, né? Só tem lá atum, alguns peixes, algumas massas com queijo, mas não tem nenhuma carne. Logo que acaba o café da manhã, eles cobrem a máquina de café, porque a máquina também esquenta leite, para evitar que alguém, no almoço ou no jantar, né, consuma leite e coma carne. A carne é só no almoço e só no jantar que ela aparece lá na mesa. Né? Então, não se tem leite em nenhum outro momento do dia. E o extremo que eu achei foi um momento que eu estava lá, depois que eu fiz a viagem com os irmãos aqui do canal, uma viagem que tenho lembranças muito fortes no meu coração, tenho uma saudade muito grande de estar lá com eles. Eu tive a oportunidade de levar minha esposa e minha irmã para a viagem. Né? E um dia, passeando lá numa dos calçadões de Tibérias, né, nós sentamos num restaurante para comer lá uma comida saborosa, azeitonas, pimentões, né, toda aquela
aquele aperitivo ali de azeite, pães, né? Tudo vegetal, nenhum animal, ninguém come animal. Então a gente pediu ali um macarrão, né? Para mim, quer me agradar, quer ser meu amigo, me oferece um bom macarrão com um bom molho de tomate, né? E aquele estava muito especial, com manjericão, né? Muito saboroso. E aí, o que eu faço? Peço queijo ralado, né? E o garçom vem muito atenciosamente, vem dizer, olha, nós não servimos queijo no jantar porque o restaurante é kasher, né? Ali não tinha nenhuma carne, não tinha, o vermelho que tinha era do molho de tomate, não tinha perigo de estar transgredindo nenhuma regra aqui, mas não se podia servir, abrir um saquinho de queijo ralado, né, que vem fechado, que não ia encostar em nenhum sangue. Então, é um extremo de uma cerca tão extrema que só faz prejudicar o entendimento da Escritura, só faz afastar da Escritura aquelas pessoas que não leem e não têm esse mesmo entendimento. Então eu vejo que essas cercas criadas são muito perigosas, né? São muito perigosas porque trazem um mau entendimento e não se entende, né? Claro, não se entende por que isso. E o pior, dizem que está na Escritura. E se você olhar, existem 3 citações sobre não cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Shemot 23:19, Shemot 34:26 e Devarim 14:21. São essas 3 citações que fazem com que se criou essa cerca, essa situação em que não se deve comer carne misturada com leite ou com um derivado de leite. Não é nem cozinhado, não é nem cozido no leite, mas não pode nem encostar, né? Não pode nem no horário que alguém está comendo carne, o outro venha comer queijo do outro lado da rua. Não pode, né? É uma transgressão à Escritura. Moshe foi claro em dizer, não acrescente nada, não retire nada. Então, não é proibido comer carne com leite. Mas quem quiser não comer, quem quiser não misturar, não é proibido não misturar, né? O que não pode é dizer que isso é uma lei, que isso é uma regra, que isso é uma mitzvah do Eterno. Isso não é mitzvah do Eterno. A mitzvah é não cozinhe um cabrito no leite da sua mãe. Um cabrito no leite da sua mãe, da mãe do cabrito, né? Então, isso é o que a Torá diz. Se quer comer carne com leite, coma. Se não quer comer, também não tem problema nenhum, não coma, né? Então, que isso não seja uma restrição para você seguir as instruções do Eterno. Shalom, shalom. Nos vemos à tarde no Shaharit, no Arvit Shabbat, desculpe. Vamos agora ouvir a Birkat Konim com o nosso querido Moré. Moré não, o nosso quase Moré, né? Logo, logo ele vai estar aqui também trazendo seus ensinamentos. Shalom, shalom. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה
Shalom Ivareha Adonai Ve'ishmerecha Ya'eh Adonai panav elecha v'yihuneka Yisa Adonai panav elecha ve'aseh lecha shalom ve'aseh lecha shalom Baruch Hashem. Caminho de retorno ao eterno Pai. De porção em porção aprendemos mais. Com força e coragem sem retrovisor. Seguimos em frente pelo seu amor. Debaixo da nuvem, este é o meu lugar. A Torá de Adonai sempre nos guiará. Nos encontros marcados, sempre ao pôr do sol. A palavra de Hashem é o nosso farol. Shua